Associação de resistores. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Ao analisar um circuito, podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar o valor das demais grandezas associadas ao circuito. Para calcular a tensão que os terminais de cada resistor está submetido, aplicamos a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm determina que a tensão elétrica em um resistor é proporcional à corrente elétrica. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na ligação em série, todos os elementos ligados estão conectados no mesmo ramo do circuito, de modo em que o terminal de um dos resistores está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Na ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores. Quando os resistores são ligados em série, o potencial que é aplicado sobre os terminais do circuito é distribuído entre as resistências. Em outra palavra, toda a tensão aplicada cai gradativamente ao longo de um circuito que é constituído por resistores em série. Nesse tipo de ligação, as resistências elétricas individuais somam-se de modo que a resistência equivalente do circuito é dada pela soma das resistências ligadas em série. Na ligação em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. E essa daqui é a fórmula que é usada para calcular a resistência equivalente para resistores em série. Associação em paralelo. Ela é obtida quando os resistores são ligados de modo em que a corrente elétrica divide-se ao passar por eles. Nesse tipo de associação, a resistência elétrica equivalente sempre será menor do que a menor das resistências. Mas o que são associação de resistores em paralelos? A associação de resistores em paralelo é feita quando dois ou mais resistores são colocados em ramos diferentes de um circuito, delimitados por dois nós consecutivos. Dependendo da quantidade de resistores e do valor de suas resistências, podemos simplificar a expressão utilizada para calcular a resistência equivalente. Resistência equivalente de dois resistores em paralelo. Nesse caso, a resistência equivalente é dada por 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O MMC entre R1 e R2 é dado pelo produto entre eles. Lembrando que, na divisão de fração, devemos dividir o MMC pelo dominador e multiplicar pelo seu respectivo numerador. Associação mista de resistores é quando eles apresentam combinações de associações em série e paralela. Para determinar a resistência equivalente de toda associação, é necessário encontrar associações em séries e paralelos, separadamente, e calcular a resistência equivalente de cada um até obter um círculo simples. A associação em paralelo, ela é obtida quando os resistores estão ligados de um modo em que a corrente elétrica ela divide ao se passar por eles. Nesse tipo de associação, a resistência elétrica equivalente será sempre menor do que a menor das resistências. Em série, é quando dois componentes de um circuito encontram-se associados em série quando um dos seus terminais é comum e ambos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Experimento a associação dos resistores. Nesse experimento vamos usar uma tesoura, uma fita, um pedaço de fio descascado nas pontas, 4 pilhas de 1,5 volts e uma lâmpada. Aqui montamos as pilhas em sequência em positivo, negativo, negativo. Aqui juntamos as pilhas com os fios. Infelizmente escureceu e não conseguimos montar a associação dos resistores. Agora é com o senhor, professor Sérgio.